terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje a mais um dia com mais uma videoaula de revisão. Hoje falaremos um pouquinho sobre ciências. Então a gente vai resgatar um pouco daquilo que foi trabalhado da semana 11 em diante, ou seja, das últimas 4 semanas de estudo, ok? Aí, para a gente começar a resgatar, a gente precisa ir lá no nosso livro e abrir na página 23 para que a gente comece a acompanhar as páginas que têm conteúdos importantes a serem revistos novamente, ok? Então lá na página 23 a gente tem já o tópico assim, a luz e os materiais. Aqui nessa página, se a gente resgatar na nossa memória, a gente estudou um pouquinho sobre materiais opacos, materiais transparentes e materiais translúcidos. Ou seja, a gente estudou aqui como a luz consegue atravessar ou não alguns tipos de materiais. O material opaco é aquele que não deixa a luz passar, ou seja, a luz chega até ele e não consegue passar através desse objeto, a luz retorna. Como exemplo que eu utilizei nesse dia dessa videoaula foi um pedaço de papelão. Ali, a luz entra em contato com essa superfície, que é o papelão, só que ele é um material opaco. A luz não consegue atravessar. Então, a luz chega até essa superfície e retorna. E logo ele é considerado um material opaco porque você não consegue visualizar o que está por trás dele. Se lembra quando eu coloquei um pedaço de papelão sobre o meu rosto? Vocês não conseguiam ver o que estava por trás desse pedaço de papelão, que era o meu rosto. Logo, se é um material opaco, a luz não ultrapassa essa superfície e, portanto, você não consegue ver o que está por trás desse objeto. Outro objeto que a gente estudou, outro material, são os materiais transparentes. Nos materiais transparentes, a gente consegue ver nitidamente o que está por trás dele. Ou seja, a luz passa por essa superfície. Quando ela entra em contato com essa superfície, a luz ela passa facilmente e você consegue ver nitidamente o que está por trás daquele material. E a gente, inclusive, utilizou como exemplo no dia dessa aula um copo de vidro e colocamos um óculos ali dentro. E a partir daí, você conseguia ver nitidamente o que estava dentro daquele copo. Você via o óculos. Justamente por quê? Porque o material transparente, ele tem a penetração da luz completa. Ou seja, a luz entra em contato com essa superfície e passa normalmente. A luz consegue atravessar superfícies transparentes e logo você consegue ver tudo que está por trás daquele material, ok? E por último, nós aprendemos materiais translúcidos. Ou seja, no material translúcido, a luz chega até aquela superfície, porém a luz ela tem que se desviar, porque a gente sabe que a luz ela vem em linha reta. Mas o material translúcido, ele acaba havendo a necessidade da luz mudar sua direção para que você consiga ver o que está por trás daquele objeto, porém você não vê nitidamente. Você vê um pouco embaçado. Tanto que no dia dessa aula eu usei uma garrafa PET para simbolizar um material opaco, né? Uma garrafa de plástico, e coloquei ela contra a luz. E vocês conseguiram perceber que a gente não conseguia ver nitidamente o que estava por trás dessa garrafa. Justamente por quê? Porque ele é um material translúcido. A luz, para atravessar essa superfície, ela tem que mudar um pouco a sua direção para que a luz atravesse essa superfície e você consiga ver o que está por trás dele. Porém, você não consegue ver nitidamente, porque a luz não passou em linha reta. Ela teve que desviar a sua direção para que você consiga ver um pouco embaçado o que está ali por trás. Outro exemplo também são os vidros canelados, né? Você não consegue ver perfeitamente quem está por trás desse vidro, por trás do vidro de uma janela, por trás do vidro de uma porta, justamente porque a luz não consegue passar
perfeitamente pela superfície desse objeto. Como ele é um objeto opaco, ela tem que mudar a sua direção. E logo quando se muda essa direção, você vê a imagem um pouco distorcida. Ok? A gente estudou também na aula seguinte as características da luz. A gente estudou lá na página 25 três características importantes da luz. A primeira delas foi a luz viaja em linha reta. A segunda, a luz pode ser desviada. E a terceira, a luz é uma mistura de cores. Então vamos lá resgatar a primeira característica da luz. A luz viaja em linha reta. Então a gente aprendeu aqui que a luz ela é um tipo de onda. E ela é um tipo de onda que se propaga em linha reta. Isso é uma característica básica, simples e principal da luz. A luz ela é uma onda e é um tipo de onda que se propaga em linha reta. Então é uma característica principal e fundamental. A luz, quando ela se propaga em linha reta. E a gente, inclusive, viu isso, né, como exemplo, falando daqueles dias, aquelas tardes que tem uma chuva passageira e logo em seguida as nuvens vão se espalhando pelo céu e você consegue ver nitidamente os raios de luz, né, os raios solares a olho nu. Então, ali você percebe que a luz se propaga em linha reta. Inclusive, tem um exemplo no nosso livro no canto superior. Segunda característica, a luz pode ser desviada de uma direção para outra. E esse processo é chamado de refração. Então, a luz ela tem a capacidade de se desviar de uma direção para outra de acordo com os estados físicos da matéria na qual a luz vai ter contato. Aqui no nosso livro, né, a gente trabalhou com o exemplo de um copo de água e uma lanterna emitindo luz sobre esse copo. E aqui, quando a gente tem a emissão da luz no ar, né, em estado gasoso, a luz está em linha reta. Mas a partir do momento que ela entra em contato com a água, ou seja, o meio líquido, ela muda completamente a sua direção para que você consiga ver o que está refletido ali dentro daquele copo de água. E isso é um processo chamado de refração, aquele processo na qual a luz muda de direção para que você consiga ver o que está sendo refletido. E isso, inclusive, acontece nas lentes do óculos, né? A lente do óculos também é um processo chamado de refração, justamente porque a lente do óculos tem a capacidade de inverter a luz que está ali para que você consiga ver perfeitamente o que está ao seu redor através daquele material, ok? E a terceira e última característica da luz é que a luz é uma mistura de cores. Então a gente aprendeu que a luz ela não é branca como a gente pensa. Na verdade, a luz ela tem um misto de cores. E a gente percebe isso quando, por exemplo, a gente sabe que em tudo que é envolvido no nosso planeta tem água. 99% do nosso planeta é constituído de água. Então, a luz ela é refletida, tem contato com essas gotículas de água e essas gotículas de água, quando entram em contato com a luz, refletem a verdadeira cor da luz, ou seja, a luz vem branca, entra em contato com uma partícula de água, ela é refletida e a partir dessa reflexão sai todas as cores que envolvem a luz. E a partir daí a gente descobre que a luz é um misto de cores. Inclusive a gente encontra esse processo no arco-íris. O arco-íris, quando a luz é emitida do sol, entra em contato com as nuvens que estão carregadas de água, ou seja, tem várias gotículas de água ali dentro, a gente tem o reflexo da luz. E a partir desse reflexo da luz, a gente observa que a luz é um misto de cores, é composto por várias cores juntas. E a gente tem inclusive aqui esses exemplos tratados no nosso livro. A gente tem um prisma, tem a luz branca entrando em contato com esse prisma, dentro desse prisma tem várias gotículas
de água, e a partir daí, quando a luz entra em contato com essas partículas de água, a reflexão da luz a partir de todas as cores que envolvem a luz. E também aqui nós temos o exemplo do arco-íris, que a partir do momento que os raios solares entram em contato com a água presente nas nuvens, a gente tem a reflexão da luz com as suas verdadeiras cores, aquele composto de cores, né, que tem na luz, ok? Logo em seguida, a gente aprendeu um pouquinho sobre a reflexão da luz. Lá no tópico assim, a luz pode ser refletida. Então, a gente sabe que a luz, ela tem a capacidade de fazer a reflexão daquilo que está ao seu redor. Por exemplo, se eu paro em frente a um espelho, eu consigo refletir a minha imagem perfeitamente. Por quê? Porque a gente consegue ter o reflexo perfeito e nítido justamente em superfícies como o espelho, superfícies que envolvem placas, né, muito lisas, justamente porque ali a luz ela entra em contato com essa superfície, passa perfeitamente por dentro dessa superfície e reflete a imagem na qual está presente à sua frente. Ou seja, se eu tenho um espelho e eu estou de frente para esse espelho, como ela é uma superfície muito lisa e muito polida, por exemplo, a gente pode ser o espelho, objetos de metais, a luz entra em contato com essa superfície, consegue atravessá-lo e refletir tudo aquilo que está em sua frente. Então, por isso que quando a gente está no espelho ou quando a gente observa um objeto de metal, a gente consegue ver perfeitamente a nossa imagem ali. Inclusive, a gente tem nos retrovisores dos automóveis, das motos, a gente consegue ver refletido o que está atrás da gente, porque ali a gente tem uma superfície muito lisa, muito polida. Então, a luz entra em contato ali e reflete tudo aquilo que está por trás da gente quando estamos dirigindo um automóvel. Da mesma forma, quando nos olhamos no espelho, a luz entra em contato com aquela superfície e por ela ser muito lisa e polida, ela consegue refletir perfeitamente e nitidamente o que está sendo demonstrado na frente daquele espelho, né? E a gente também vê, né, a reflexão, por exemplo, quando eu estou aqui lendo esse livro. Eu só consigo ler esse livro aqui porque há fontes, né, ondas de energia, ondas de luzes que chegam até aqui esse livro e a partir daí a reflexão de tudo que está presente nesse livro e a informação chega aos nossos olhos. Justamente por quê? Porque a onda de luz entra em contato, a partir daí a luz volta. Quando essa luz está voltando, isso é um processo chamado de reflexo, ou seja, reflexão. Ela bateu aqui e voltou. Quando ela volta, ela traz o reflexo de tudo que está demonstrado aqui nesse livro aos meus olhos. Por isso que a gente consegue enxergar nitidamente tudo que está ao nosso redor. Eu consigo enxergar esse mouse justamente porque a luz entra em contato com essa superfície e essa superfície é refletida até os meus olhos, ok? E inclusive a gente descobriu que a gente só consegue ver a cor dos objetos por conta dessa reflexão. Se lembra que eu dei o exemplo de um copo laranja e também dei exemplo da blusa aqui da escola? Eu só consigo ver vermelho por quê? Porque, como a gente sabe, a luz é um misto de cores. Então, a luz vem, entra em contato com a superfície, que é essa blusa. E a luz retorna. Porém, uma das cores não voltou, não teve o reflexo. Foi a luz vermelha, na qual essa camisa absorveu. Todas as outras cores voltaram e a blusa absorveu a cor vermelha. E logo eu vejo esta blusa como vermelha. A principal cor dessa blusa é vermelha, ok? Por exemplo, esse relógio vermelho, eu só vejo ele vermelho por quê? Porque a luz entra em contato aqui, a reflexão da luz, a luz volta, porém uma das cores não voltou, foi absorvida pelo objeto, que é a cor vermelha, e portanto eu vejo
essa fivela desse relógio vermelha. E assim acontece com todos os outros objetos que estão ao nosso redor. Fizemos vários experimentos, né, envolvendo esses conceitos, e nas nossas últimas aulas aprendemos um pouquinho sobre a luz e a visão, né? Na verdade, aprendemos um pouquinho, né, sobre a nossa visão. A gente sabe, né, que todas as informações chegam aos nossos olhos justamente por todo esse processo da luz que nós estudamos. Porém, a partir de agora, né, nós estudamos o quê? Do olho para dentro, como funcionam todas as informações, tudo aquilo que visualizamos até que essa informação chegue ao nosso cérebro. Então, a gente estudou nas duas últimas aulas, né, sobre os nossos olhos. A gente aprendeu algumas partes dos nossos olhos, como a pupila, como a retina. Aprendemos também sobre o nervo óptico, entre outras partes dos nossos olhos. Mas vamos lá destrinchar um pouquinho sobre isso. Como aquilo que eu vejo chega até os nossos olhos? No exemplo aqui do nosso livro, a gente tem a maçã verde. Eu só consigo, né, essa pessoa aqui simbolizando, eu só consegue ver essa maçã verde por quê? Primeiro, por quê? Porque a luz entra em contato com essa maçã. E a partir daí a luz volta. Porém, uma das cores não voltou. Ficou absorvida pelo elemento, que é o verde. Por isso temos a maçã verde. E a partir de todos esses reflexos e raios e ondas de luz, a gente consegue ver essa maçã. Então, quando a onda de luz bate nesse elemento, que é essa maçã, logo em seguida, essa informação começa a chegar à nossa pupila, que é essa área um pouco mais externa do nosso olho. Chegando até a nossa pupila, logo em seguida, a informação é passada para a retina, que fica no fundo do nosso olho, na parte de trás do nosso olho. E a partir dali, a retina começa a decodificar a imagem. Porém, essa imagem ainda está toda retorcida. Logo ao chegar à retina, a gente tem a informação levada até o cérebro pelo nervo óptico. E a partir daí, o nervo óptico começa a levar toda a informação até o cérebro, mais uma vez invertendo essa imagem. A retina começou a fazer a decodificação dessa imagem retorcida. Quando essa informação passa pelo nervo óptico, que leva essa informação até o cérebro, começa novamente a inverter a imagem de novo. E a partir daí, depois que tudo isso passa pelo nervo óptico, a imagem chega até o nosso cérebro. E a partir daí, o nosso cérebro consegue interpretar aquilo que está sendo visto pelos nossos olhos. Eu só consigo ver esse relógio que está em meu braço, por quê? Porque a informação passou pela pupila, em seguida foi até a retina, da retina o nervo óptico levou essa informação até o meu cérebro e o meu cérebro fez a decodificação e interpretação dessa imagem. E tudo isso, né, acontece em segundos, milésimos de segundo. É uma coisa muito rápida. Então, se a gente olhar de um lado para o outro do que está ao nosso redor, a gente rapidamente identifica os objetos, porque todo esse procedimento foi feito rapidamente dentro dos nossos olhos e cérebro. Ok? Estudou também, né, nas últimas aulas sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão, não foi? A gente deve ter alguns cuidados, como evitar esfregá-los, evitar assistir televisão por muito tempo e perto, né? Evitar o uso excessivo de computadores e tablets, evitar, né, fazer a leitura de livros com uma iluminação inadequada, né? Porque se você estiver em um ambiente escuro e fizer a leitura desse material, você acaba forçando a sua visão e isso prejudica muito, né? A gente não deve olhar para o sol por conta dos raios ultravioletas, isso pode trazer cegueira para os nossos olhos. E a gente sempre tem que estar usando, né, óculos escuros em dias ensolarados, justamente com a proteção UV. Porque se o óculos não tiver essa proteção, não adianta, não é? E também a gente
teve como orientação, né, sempre estar indo ao oftalmologista, ver como está a saúde dos olhos, ver se há necessidade de usar óculos ou lentes de contatos, tudo isso, né, para que a gente tenha preservação, né, o cuidado, né, e tenha uma visão prolongada e adequada por um bom tempo. E a gente também viu um pouquinho sobre a escrita, né, através do braille, né, que é justamente utilizada por pessoas que têm baixa visão ou deficiência visual, né, tem cegueira, e isso é uma das alternativas que são possíveis, né, na qual a pessoa tem esse tipo de acessibilidade de também ter contato com diferentes tipos de textos e informações utilizando o braille, né, que é uma leitura através das pontas dos dedos, correto? Então, a partir daí, a gente fez uma série de atividades, nosso livro de atividades, nosso livro didático, que reforçava todos esses conceitos que nós aprendemos ao longo do caminho. Então, eu vou pedir o que a vocês? Se vocês ainda tiverem pendências no livro de vocês, aproveitem essa semana, aproveitem a semana que vem também, que contará com mais um outro tipo de revisão para finalizar o livro, para colocar os estudos em dias. E se vocês tiverem dúvidas, né, entrar em contato para que essas dúvidas sejam sanadas, tá bom? Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e até amanhã com uma nova revisão. Um grande beijo em todos e até amanhã.